interessante é o seguinte, aqui como é uma tenda de lona de 70 por 40, já tivemos tendas até maiores nesse evento, chegamos a ter uma tenda de 120 por 40, o desafio é a acústica. A gente tem uma acústica muito ruim, muito deficitária. E qual o problema disso? É que a minha mixagem que eu faço para a transmissão, que é uma mixagem que eu procuro recriar a experiência que todo mundo está tendo aqui, uma experiência de ambiência, então é um lugar grande, tem um som típico, eu quero recriar essa experiência para quem está em casa. Então eu faço uma mixagem com bastante efeito, com um efeito que simula o tempo de reverberação aqui dentro, um reverb com aproximadamente 3 segundos, dependendo do andamento da música. Se é uma música mais rápida, eu diminuo o tempo de reverberação, se é uma música mais longa, eu aumento um pouquinho o tempo de reverberação, mas nessa casa dos 3 segundos. E dessa forma eu consigo também enviar essa sensação para quem está em casa na transmissão. Só que quem faz essa mixagem sou eu. E aí tem um problema, se eu colocar na minha mixagem aqui do PA, essa mixagem com os efeitos que eu estou mandando para o pessoal que está na internet assistindo, aqui vai ficar muita reverberação. Eu vou ter a reverberação natural do ambiente, mais a reverberação artificial que eu estou adicionando na mixagem. Então os instrumentos vão soar muito afastados na mixagem, as coisas não vão ficar na cara. E também há efeitos estéreo que eu não consigo perceber nesse PA, porque é um PA que está tão distante um do outro. Nós temos aí cerca de 25 metros de afastamento uma coluna do outro, por motivo de instalação, de carga. Isso aqui foi um problema no evento muito grande nessa edição. A gente teve que acabar utilizando essa posição. Você acaba tendo pessoas que estão aqui muito na influência dessa zona aqui do PA, que jamais vão conseguir ouvir o que se passa ali. Então, se eu faço uma mixagem estéreo para o meu PA, eu vou acabar colocando uma guitarra de um lado, uma guitarra de outro, e vai ficar muito ruim, vai ficar muito complicado da uma pessoa que está sentada, por exemplo, ali, ouvir a guitarra que está saindo na outra caixa lá. Então, uma coisa que eu condeno desse tipo de formato, né? Não acho que esse seja o palco, a disposição mais correta para esse palco num tipo de lugar como esse, mas o evento optou por colocar o palco dessa forma, a forma longitudinal, né? Eu acho que deveria ser uma forma transversal, ficar mais fácil sonorizar, mas cria esse tipo de desafio para a gente. Então, o projeto de sonorização ele começa no palco, ele começa na arquitetura, no planejamento. Se a gente não faz um planejamento adequado, não consulta o engenheiro de som, o consultante de som, consultor de som, a gente vai ter problema. E chega uma hora dessa, quando a gente chega para montar, colocar o sub na posição que a gente quer, aqui precisava no caso de um endfire na diagonal, apontado para os cantos, para poder sonorizar de uma forma coberta, a gente não conseguiu colocar. E aí tem que chamar o contratante e falar, olha, nós vamos ter problema com o som. E os subs não estão colocados na posição correta, as laterais não vão ter uma resposta de grave adequada. Então, são coisas que têm que ser ditas, né? E é muito chato a gente começar um evento já sabendo que, pelo menos nesse quesito de sub da cobertura correta, a gente vai ter problema. Mas a gente contorna com isso, com conversação a gente consegue. Qual a minha solução para contornar essa questão dos efeitos? Ter uma mixagem mais seca no PA, uma mixagem mais molhada, com mais efeitos na transmissão. E aí eu criei um recurso aqui, existem várias formas de fazer isso. Na disposição aqui eu tinha 8 grupos, nessa configuração que eu estou usando aqui da mesa. Então a mesa me dá aqui, no caso, 8 subgrupos, e eu estou enviando para esses subgrupos. Primeiro subgrupo estéreo, a minha banda, todos os instrumentos, exceto os metais. Os metais estão aplicando um processamento para a gente ganhar uma maior amplitude no campo sonoro e também um pouco de dobra, efeito de dobra nos efeitos, nos metais. Então eu tenho um subgrupo da banda, um subgrupo dos metais, e eu tenho 2 subgrupos, efeitos para gravação e efeitos para o PA. E aqui eu posso chegar a pegar as voltas dos efeitos, eu tenho aqui um reverb curto, um reverb longo, um delay mono, um delay estéreo, um eco, que é um delay bem longo, um efeito raso de precedência, que é para criar para dissolver tudo aquilo que é mono no campo estéreo e você criar uma maior amplitude, se eu precisar, e um reverb plate. Então esses são os efeitos que eu geralmente uso no ponto de partida de qualquer mix minha que eu faço ao vivo. Eu deixo à disposição esses efeitos que eu consigo criar minha paleta sonora. Então dessa forma eu escolho quais efeitos desses eu quero que volte no PA aqui na tenda, porque todos os efeitos eu quero que apareçam na gravação. Só que, por exemplo, um efeito RAS não faz sentido algum nesse meu PA que está mono. Eu coloquei todo o PA mono para que todo mundo que esteja na tenda ouça tudo da mesma forma, ok? Então não faz sentido nenhum colocar um efeito RAS, que é um efeito totalmente dependente de estereofonia. Tem que ter 2 caixas, tem que ter um fone de ouvido para a gente poder sentir ele. Não faz sentido também o delay estéreo,
Não faz sentido o reverb longo na quantidade que eu estou colocando para a gravação, ok? Que eu já tenho muita reverberação aqui. Não faz muito sentido, enfim. Então eu consigo dessa forma, tendo duas mandadas de efeito, duas voltas de efeito, dois subgrupos de efeito, eu consigo dosar a quantidade de efeito que eu tenho no PA. Então esses subgrupos são enviados para a matrix. Esses matrix que recebem na entrada deles, aqueles subgrupos que eu mostrei. E aqui eu envio um matrix estéreo para o PA e um matrix estéreo para a gravação. Então eu tenho um mix diferente. Nessa mixagem do PA eu tenho toda a minha banda com menos efeitos. E nessa mixagem da gravação eu tenho toda a banda com mais efeitos. E eu ouço essa mixagem da gravação no meu fone de ouvido. Então quando eu chamo aqui no fone de ouvido e peço para ouvir Mixed Monitors, eu consigo mixar para o meu fone de ouvido. E o meu camarada, meu parceiro nesse caso, é um Blue MoFi. É um fone de ouvido que já saiu de linha, mas ele tem uma amplificação interna. Tem uma portinha USB que vocês estão vendo aqui, ó, para carregar a bateria dele. E aqui você liga ele. Não estou conseguindo focar não, mas é um fone de ouvido que tem uma amplificação interna. Então ele me dá um nível de volume, se eu precisar, exageradamente satisfatório. Então eu consigo dessa forma ter uma mixagem mais seca, eu só tirar o fone e ouvir o PA, e eu consigo ter uma mixagem com mais efeitos e eu posso conferir isso ouvindo no meu fone de ouvido. Então essa é a forma que eu desenvolvi para trabalhar. No caso, eu desenvolvi essa técnica numa Alan Hit, na iLive, que a gente tem lá no MIR, em Manaus, e a Alan Hit me deixava alterar o formato do bus de saída. Eu consegui colocar uma configuração que eu chama lá de LR sub. Então você tem a saída LR no master da mesa, a mixagem estéreo, e você tem nos potenciômetros aqui, ao apertar de uma chave, a mandada como se fosse de cada instrumento para o sub. E eu utilizo essa mandada para o sub para, na verdade, alimentar o meu PA, que também é mono lá, são 3 colunas LCR, mais alguns outfields e frontfields, mas eu mando tudo mono. E eu consigo dessa forma, enviando como se estivesse mandando para um sub, mas na verdade mandando para o meu PA. Coloco todos os canais em 0 dB, em pós-fader. Então quando eu aumento um canal na mixagem, ele vai aumentar no estéreo, mas também vai aumentar na mandada para o sub. Naquele caso o sub ele é o meu PA e o LR é o estéreo. E na volta dos efeitos, o que eu faço? Os efeitos que são dependentes de estereofonia, simplesmente eu desabilito da minha mandada para o PA mono. Deixo só ele chegando na mixagem estéreo que vai para a gravação. Então dessa forma o pessoal que está em casa ouve e fala: uau, que som legal, poxa, que maneiro, estou me sentindo na igreja. E esse é o objetivo que eu quero ao fazer com isso.